Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Mais um dia iniciando para a glória de Deus. E como é bom, né, a gente poder ter essa oportunidade de acordar e falar: Ah, Senhor, bom dia. Sabe, esse acesso que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos concedeu. Porque a palavra do Senhor diz que antes nós estávamos separados, longe de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, pela oferta suave e agradável, nós hoje temos esse acesso, né? O acesso foi restaurado e nós podemos nos achegar diante do Pai sem sermos consumidos, chegarmos diante daquele que é santo, daquele que é maravilhoso e saber que nós somos aceitos. Uau, que coisa mais linda! Olha, mas eu quero compartilhar com você uma palavra que está aqui no livro de Atos, capítulo 3. Nós temos tanto ouvido falar sobre avivamento, e eu creio que essa é uma promessa de Deus para a nossa vida, para estes últimos dias, né? Da igreja do Senhor na face da terra. E a Bíblia diz assim, olha, capítulo 3 de Atos, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Aleluia! Sabe que tremendo é essa palavra? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem conversão. Você quer ver uma pessoa, ela está em Cristo, ela tem a sua vida transformada por causa do Espírito Santo. É Ele que gera em nós esse arrependimento. É o querido Espírito Santo que gera em nós. Ele nos convence do nosso pecado. Ele nos convence. Você está indo por um caminho de mentira, por um caminho errado, por um caminho de tantas coisas que a Bíblia diz, não é? Que ofende a santidade do Senhor. E quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. É interessante que a Bíblia fala aqui, né, em Joel capítulo 2, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele fala, e acontecerá depois. Depois do quê? Se você ler uns versículos antes, você vê a misericórdia do Senhor. Ela falando, olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, é com choro, é com pranto. E ele fala, olha, rasgai o vosso coração, não as suas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Ele fala novamente, volta, se arrepende. Volta, se arrepende. Chora. Olha, se coloca diante do Senhor. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas atitudes e Ele tem uma bênção para derramar sobre nós.
Ele tem uma promessa para derramar sobre nós, mas Ele não vai derramar se a pessoa continuar no erro, continuar no pecado. Ele nos ama tanto ao ponto de nos falar: olha, se arrepende, converta-se, para que venha um tempo de refrigério. Porque onde há o pecado, a ira de Deus é estabelecida. Mas quando nós nos arrependemos, como diz aqui o livro de Joel, o Senhor, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Que Deus maravilhoso é esse? É interessante que um verso 14 diz assim, quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção. Sabe, o nosso Deus, para nos resgatar, Ele enviou Jesus, o que Ele tinha de melhor, o mais precioso. Você foi comprado por um sangue, por um alto preço. O pecado não terá domínio sobre vós. O poder de Deus, o poder que há no nome de Jesus, Ele quebra grilhões, Ele cancela pecado, Ele nos justifica. Que amor é esse? Ele nos ama tanto ao ponto de nos chamar de filhos. E essa é a palavra de Deus para o nosso dia, para esse dia. É a palavra de Deus para o nosso coração. Ei, se arrepende, converta, para que venha da parte do Senhor tempo de refrigério. Que o Senhor convença o teu coração. Que haja uma transformação na tua história. E que você seja moldado à imagem e semelhança do Cristo vivo, do Filho de Deus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia de vitória, que você tenha um dia de graça, que você viva as promessas de Deus, porque o Senhor, Ele é fiel àqueles que guardam a sua palavra e as pratica. Que o Senhor te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.